Questão número 8. As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. Desprezando-se as resistências dos fios da ligação, então quer dizer, para a gente os fios são ideais, eles têm resistência desprezível. Qual é o valor da corrente que passa por cada resistor? Então a gente começa com um probleminha mais simples para a gente entender os conceitos. A vantagem de você ligar circuitos em paralelo, todo mundo vai operar na mesma DDP, né? A gente até falou na aula passada sobre a ideia da extensão, né? Falei, ó, o que vocês acham que serve, que a gente usa em casa para ligar coisas em paralelo? A extensão, o T, o famoso T, né? E outra coisa importante é que caso um dos resistores queime, você não tem interrupção de passagem de corrente. Então, o que a gente vai perceber? Primeiro eu queria mostrar para vocês uma questão que ela é bem qualitativa, porque se a questão for discursiva, você consegue fazer dessa maneira. A corrente ela vai ser produzida a partir do gerador. Então você tem uma diferença de potencial de 18 volts para alimentar o circuito. A corrente convencional sai do polo positivo. Quando a corrente convencional chega aqui, ó, nesse ponto, isso aqui é um nó. Quando a corrente chega num nó, ela se divide. A divisão da corrente, ela é inversamente proporcional à resistência do lugar. Por isso que resistência se chama resistência. Então, o resistor de 3 ohms, ele vai ser percorrido por uma corrente maior do que o de 6 ohms. Quantas vezes maior, Danilo? 2. Porque ele resiste 2 vezes menos. Quer dizer, o resistor de 3 ohms, ele resiste 3 ohms. O de 6 ohms resiste 6. Então, essa visão você tem que ter antes de fazer a conta. Tipo, ó, a corrente I1 vai ser maior, a corrente I3 vai ser menor, e a corrente I2 vai ser menor que I1 e maior que I3. Como é que a gente faz essa conta? Bom, U1 igual a U2 igual a U3. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm individualmente para cada resistor. Danilo, você não vai fazer a resistência equivalente? Eu falo, olha, não precisa. Eu já tenho a DDP em cada resistor. Eu não quero a corrente total. Se ele quisesse a corrente total, eu poderia fazer a resistência equivalente e fazer uma conta só. Então, U1 igual a R1 vezes I1. E assim por diante, tá? Então, 18 dividido pela resistência 1, 3, igual a 6. O I1 igual a 6. Aí, a gente até pode pensar o seguinte, ó. Se U1 igual a U2, significa que R1 vezes I1, é igual a R2 vezes I2. Vai acompanhando esse raciocínio para você perceber uma coisa. O R1 vale 3. Não precisa substituir o I1 ainda. Igual. O R2 é o de 6 ohms vezes I2. Percebe uma coisa aqui, ó. Quando você fala que R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2, você está dizendo que essas grandezas R e I, elas são inversamente proporcionais. Se o resistor da direita é 2 vezes maior que o da esquerda, para que isso continue sendo uma igualdade, o que tem que acontecer com a corrente? I1 tem que ser igual a 2 e 2. Então, se você achou que o I1 vale 6, 2 e 2, e 2 vale 3. Posso fazer isso também em relação à corrente I3. Olha, o resistor 3, ele é 3 vezes maior que o I1. Se o I1 deixa passar 6, o I3 tem que deixar passar 2. O I3 tem que deixar passar 2, igual a 2 amperes. É claro que quando os resistores não têm valores muito fáceis de você perceber, você vai ter que fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Iguala as tensões, os resistores estão em paralelo. Então, a grande vantagem é que você sabe que eles estão com as mesmas tensões. Então, ficou, peraí, qual a alternativa, né? Peraí, I1 é 6, o I2 é 3 e o I3 é 2. Então, ficou a alternativa B de bola. Prontinho.